Ora viva, boa noite. Quartas-feiras, 22 horas, vamos para o terceiro direto com convidados. Hoje sobre a liberdade, foi o tema do meu segundo direto no grupo de acompanhamento. Vamos só esperar que o Liberta-te chegue. Muito boa noite a todos. Tem sido uma bela aventura. Amanhã temos o oitavo direto no grupo de acompanhamento. Se quiserem aderir, aí está o Liberta-te. Vamos ver se... ok. Vai chegar. Ora Olá, muito viva! boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Como é que estão? Está tudo bem, Tudo ótimo, tudo impecável. ótimo. E por aqui no Jardim de Sonhos? Tá fixe, tem sido assim uma grande aventura. Especialmente então quando temos com os convidados tem sido assim um outro nível, um outro nível. É muito Uau, muito bom grato pela podermos vossa gerir a nossa presença. casa mesmo sem sair de casa, não é? Sim, 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 mas é verdade, isto realmente tem sido uma aventura porque realmente a pessoa sente-se muito presente, não é? Claro que, enfim, costumo dizer que nada substitui a presença física de corpo e alma, não é? Mas de qualquer das formas tem sido uma aventura muito fixe e a pessoa sente-se mesmo presente. Está-se a ouvir bem então, sem ecos, sem nada? Ok, acho que já resolvemos a questão. Ahm, pronto, pá, eu queria vos dar as boas-vindas, é assim um prazer enorme receber-vos aqui, porque foram pessoas e é um projeto muito importante desde 2017, não é? Pelo menos. Ahm, Sim. e pronto, e hoje em especial, falando, eu tenho feito aqueles diretos no grupo de acompanhamento no Facebook e foi logo o segundo que fiz, foi sobre a liberdade. E depois esta ideia de realmente ir aprofundar com convidados o tema que fiz, lembrei-me logo de vocês, porque vocês têm, lá está, são o Liberta-te, não é? E não só por vos conhecer e conhecer o vosso projeto, vocês falarão um pouco melhor sobre ele um pouco mais à frente. Então, antes de mais, pronto, muito agradecido pela vossa presença aqui e pronto, um grande bem-aja Ora, é essa, e obrigada um, pelo um grande convite. obrigado por terem aceito este convite. Eu tinha, pronto, normalmente começo os meus diretos a fazer uma meditação de enraizamento para nós, depois do entusiasmo das boas-vindas e tudo, respirarmos um bocadinho e perceber o que é que realmente vamos partilhar hoje. Então convidava-vos a fazer isso, se quiserem, então só uns 3 minutinhos, 2 3 minutos. Vou tocar aqui a minha taça e nós vamos, até para as pessoas irem chegando, dar tempo para as pessoas irem chegando, e Ok, boa. respiramos um bocadinho e vamos pensar, ok, o que é isto, o que é que vamos falar sobre liberdade hoje. Foi o mote, foi o tema. E é isso. Ok? Vamos a isso? Bora? Vou só tocar aqui a minha taça. Toco no início e no fim para voltarmos então à partilha e à conversa. Boa. Basicamente, postura, respiração. hum, e é isso. É enraizar. É mesmo enraizar aqui hoje. No fundo, o que é que vos fez realmente aceitar este convite também? E eu próprio também ver o que é que realmente hoje será para ser partilhado. Até já. Já.
Uh, Ora, bem-vindos. bom dia. Bem-vindos de volta. Estava aqui a pensar quantas vezes é que o Pipo pensou nas alfaces e nas galinhas só nestes 2 minutos. Umas 30 para aí. Já lá iremos para vocês. Pronto, também me cativa, vocês acabam por levar esta questão da liberdade a questões muito práticas, não é? E não deixa de ser, como eu costumo dizer, que nas primeiras visitas que eu, já uns bons anos atrás, quando eu fazia as visitas ao monte, nós tanto falávamos do sentido da vida como é que se planta as abobras, porque está tudo relacionado, não é? Tudo O corpo precisa de relacionado. ser alimentado. Nos vídeos que eu costumo fazer diariamente, eu costumo dizer que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Não é? Seja o que for. O que não isso é, Seja o que isso for para ti, não é? O que é seres e fazeres algo melhor, não é? É tão relativo a perspectiva de liberdade se olhares nesse prisma, não é? Que eu ser algo melhor e fazer algo melhor está aqui, não é? Está no meu ser e para a Ruth é uma coisa diferente. Portanto, basicamente, isso é a base do Liberta, pelo menos na minha opinião, para mim, é a base do Liberta e é assim que eu acabo, todos os vídeos que eu faço diariamente é sempre com essa mensagem, porque é mesmo isso que eu quero transmitir às pessoas, é que cada uma das pessoas, cada ser, mesmo as pessoas que estão a ver aqui, a sua liberdade só depende delas próprias, não depende de nada externo, só depende delas conseguirem entender que só tem que ser algo e fazer algo melhor do que já estão a fazer neste momento e diariamente estar sempre a melhorar. Isso é a verdadeira liberdade para mim. Yeah. Eu acho que o projeto nasceu também um bocadinho disso, não é? Nós Pois é. queríamos algo um bocadinho melhor, não é? Queríamos ir um bocadinho para além do sobreviver, não é? Ou, há algumas músicas, como uma famosa música de rock diz, não estamos aqui só para pagar contas e morrer, não é? E então queríamos ir um bocadinho para além disso e por acaso é curioso que estamos nesta semana a fazer, aqui a falar acerca de liberdade, porque pegam muito também num tema que nós temos estado a fazer o curso de introdução à permacultura online. E temos feito sessões semanais, são 4 semanas, então vamos agora mais ou menos a meio. Agora no sábado passado acabámos a segunda sessão, a segunda aula, e falou-se muito da parte da permacultura social e o que é que isso é. E claro, depois também falámos que acaba por acontecer, é nós estarmos a falar então da liberdade, não é? Porque encaixa em toda a parte de permacultura que muitas vezes não se fala, lá está, às vezes a liberdade pode ser plantar alfaces, não é? Ou ter essa liberdade de o poder fazer, ou arranjar forma de o conseguir Ou poder fazer. escolher fazê-lo. Poder escolher, exatamente, o poder da escolha. E curiosamente, nós encaixa muito nesta questão de liberdade uma coisa que estávamos lá a falar, que era uma espiral de necessidades. Que é a permacultura social, toda a parte que implica um design que normalmente inclui as partes invisíveis num habitat humano, a comunicação, a educação, as finanças, toda essa parte, a parte espiritual também, basicamente o que constrói uma comunidade, não é? Não é só os recursos físicos, mas os recursos intangíveis também, passa muito por termos de satisfazer certas necessidades e no seu cerne, no centro dessa espiral estamos nós e devagarinho, numa espiral de expansão, de dentro para fora, conseguirmos ir satisfazendo certas necessidades. E então é aquela expressão de às vezes o coração não ouve, se o estômago estiver vazio, há certas necessidades que precisam de ser satisfeitas antes de nós termos o espaço para depois nos ocuparmos com outras ideias ou outras noções que são igualmente importantes, mas lá está, se temos contas para pagar, às vezes sentimos que somos reféns das nossas circunstâncias ou reféns do que não temos, não é? Para perseguirmos o que nós consideramos liberdade. E então, para nós, num sentido muito, muito, muito prático da permacultura, foi mesmo isso, era nós nos podemos libertar. O nome do projeto não se chama isso por acaso, porque era isso que nós estávamos à procura na altura, e então acabamos por pôr quase o nosso desejo assim estampado no nome. E acredito que seja algo que nunca... Como é que eu ia dizer isto? Nunca é algo que vamos atingir por completo. Se nós atingirmos a liberdade completa, no sentido mais óbvio da palavra, não é? Mas é muito redutor, não é? Porque é muito limitador. O facto de nós pensarmos eu estou livre neste momento. Eu estou livre, mas posso sempre ser mais. Lá está. Posso sempre dar um passo à frente, fazer alguma coisa melhor por alguém, por nós, melhorar, tipo, lá está, conseguir focar no ser em vez de pensar nas alfaces lá fora.
isso, lá está, há sempre espaço para melhorar o nosso ser e melhorar tudo o que está à nossa volta, em sentido comunitário, como a Ruth estava a dizer, na espiral da expansão. Se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir ajudar. Ok? E a partir do momento em que nós conseguimos, que nós estamos bem connosco próprios, existe um processo que nos leva a poder chegar à simples ajuda, simplesmente. A ajudar as pessoas só porque sim. Não tem que ter nada a ver connosco, é completamente, puramente altruísta. Ok? E quando nós chegamos a esse estado, mesmo chegando a esse estado, nós podemos satisfazer as nossas próprias necessidades e a dos outros, ainda conseguimos dar o passo extra e fazer mais alguma coisa por outras pessoas, ou por outros seres, ou por outros micro-organismos, ou por outros vegetais, ou por outros animais, não é? Num contexto de projeto de design e permacultura, existe sempre alguma coisa a fazer no ecossistema vivo. Para quem nos está a ouvir e nunca ouviu a palavra permacultura, como é que vocês a definiam? Há muitas definições, mas nós encontramos assim uma frasinha que acaba por resumir mais ou menos bem. Permacultura é design de habitats sustentáveis para humanos. Em harmonia com a natureza. Em harmonia com a natureza. É talvez a forma mais concisa que nós conseguimos para explicar de uma forma mais simples o que é permacultura. Então, se pensarmos num habitat e o que é que isso implica, sendo um espaço onde todas as necessidades estão satisfeitas para aquele ser vivo, que está interligado com uma série de outras, portanto, dentro de um ecossistema, em que há trocas constantes e interligações constantes e infinitas que acabam por trazer abundância e satisfazer as necessidades daquele ser vivo específico, dos seres vivos todos dentro daquele sistema em geral. E permacultura permite voltar a integrar o ser humano dentro desse tipo de sistemas naturais, mas claro, também tendo em conta as necessidades do ser humano, em vez de ser o homem contra a natureza ou a tentar dominar a natureza, que tem sido um conceito já muito explorado, exatamente, e continua a ser um conceito muito vitoriano, muito século XIX, de dominar a natureza, e nós ainda temos vivido um bocadinho nisso. Mas lá está, mesmo essa perspectiva pode ser redutora, não é? Que nós podemos dominar a natureza, sim, podemos dominá-la como? Em vez de pensarmos ou fazermos, ok, vamos agarrar naquele pedaço de terreno e vamos destruir e fazer à nossa maneira, controlar tudo, dominá-lo, não é? Dominá-lo no sentido mais carnal, podemos dominá-la a observar e a ver como existem interações na natureza, como é que aquele micro-organismo que nós não conseguimos ver a olho nu consegue nos dar uma árvore, ou consegue ajudar a criar uma árvore, ok? A partir do momento em que nós dominamos esses conceitos ao observar cada microclima, cada espaço, cada área, nós conseguimos realmente dominar a natureza num sentido em que nós podemos interagir com a natureza depois de observar. Nós podemos acelerar processos para que nós possamos nos encaixar dentro de sistemas, dentro de ciclos e ecossistemas, não é? Naturais, para que nós consigamos retirar partido da natureza, podemos nos alimentar, podemos construir, podemos ter espaço, áreas social, podemos ter áreas para fazer estes encontros meditativos, seja o que for a cultura daquele espaço, ou que tínhamos espaço para o fazer. Isso é que é importante, é criar um sistema para que as pessoas consigam estar encaixadas neste ecossistema maior. E tem sido Vocês falavam Sim. Ruth, ias dizer alguma coisa? Tem sido uma grande aventura também perceber isso, não é? Que nós não temos que ser a praga do planeta. Nós não temos que ser essa praga. Não existem demasiadas pessoas. Exatamente. Nós não temos que ser uma praga para o planeta e não temos que escolher a nossa sobrevivência sobre o bem-estar do planeta ou o bem-estar do que nos rodeia. As coisas devem estar de mão dada e a permacultura explora justamente isso, como é que desenhamos um estilo de vida que permita uma vida mais livre, de certa forma, porque estamos mais conectados. Pois, eu até ia por aí, porque é engraçado, vocês conseguem definir melhor o que é isso de viver em harmonia com a natureza e como é que isso pode relacionar com a questão da liberdade. Não sei se faz sentido para vocês. Claro, sim, claro. Eu acho que num sentido muito, muito pragmático. Depois avançando para uma ideia um bocadinho mais transcendente, para nós foi mesmo uma questão de, acho que é a ideia mais pragmática do que é que uma pessoa considera a liberdade. Nós descobrimos a permacultura porque nós não estávamos com um estilo de vida que nós queríamos viver. Estávamos imigrados no Canadá, estávamos juntos, mas só nos víamos um dia por semana praticamente,
porque tínhamos horários de trabalho diferentes, cargas horárias muito pesadas. Não nos arrependemos nada da aventura, foi o que nos permitiu então ir à procura de algo. Portanto, essa necessidade também nos levou à busca. E eu acho que estarmos presos ou estarmos a sofrer certas circunstâncias que não nos agradam não é necessariamente não sermos livres. É o que fazemos com essas circunstâncias que nos permite perceber a que nível, qual é que é o nosso nível de liberdade, ou quando queremos explorar essa liberdade que nós temos. E acabámos por fazer isso. Descobrimos a permacultura porque queríamos nos libertar desse estilo de vida de viver de ordenado em ordenado, de não conseguirmos evoluir e estarmos a fazer isso com um trabalho que não nos satisfazia e que não nos realizava a nível pessoal, a nível emocional, a nível espiritual. Queríamos fazer algo um bocadinho mais. E então a Liberta começou daí, é como é que nós nos íamos libertar daquele estilo de vida e alinhar-nos com um estilo de vida que estava mais adequado aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas paixões, às nossas competências, aquilo que nós sabíamos que éramos bons a fazer e que podíamos contribuir para a nossa sociedade, para as nossas comunidades, para as nossas famílias, com essas capacidades, com essas competências. E depois também, claro que a natureza acabou por vir também, porque também era uma grande paixão nossa. E então era, ok, como é que nós deixamos de ser então a praga no planeta, como é que nós reduzimos a nossa carga? E começámos a perceber que fazia tudo sentido, que se nós conseguíssemos viver um estilo de vida que a gente agora o chama hedonisticamente frugal, ou seja, podermos apreciar todos os prazeres da vida de uma forma sem ser um consumismo, um exagero, um mais é melhor, não é? Também conseguimos reduzir não só a nossa pegada ecológica, mas conseguimos reduzir a nossa pegada financeira também. Ou seja, conseguimos viver melhor com menos, muito melhor com menos. E continuar a ter mais tempo e ter mais liberdade, mais para explorar outras coisas. Não ficávamos com 15 horas ou 12 horas de trabalho por dia e 2 dias de folga. Havia outro tipo de decisões, que havia espaço para outras decisões, além de eu não posso porque tenho este emprego e não me satisfaz. O problema era mais esse, não nos satisfazia. E queríamos voltar para Portugal. E então o Liberta-te veio mesmo daí e descobrimos uma cultura porque respondia a todas essas perguntas que nós tínhamos. Como é que nós vivemos melhor com menos, de volta em Portugal, rodeados de flores e horta e campo, e como é que nós vivemos integrados nisso tudo, não é? Sim. E devagarinho fomos existe aí, eu lembro perfeitamente deste, eu costumo falar disto, que eu estava numa situação que eu nem vi esta hipótese, ok? Estava no Canadá e simplesmente para a Ruth mais para o final já estava passava mais tempo em casa, já estava a trabalhar no Liberta. Eu ainda continuava a trabalhar no meu emprego e eu não via aquilo que ela me estava a dizer da parte cultural. Não é que eu não entendesse, é que eu simplesmente não estava-me a conseguir desligar daquilo do sítio onde eu estava, que agora me estava a dar aquela segurança mensal, ok? Que não era só uma ilusão mensal, não é? Eu não estava a conseguir destacar-me disso e entender que eu podia voltar para Portugal, um sítio onde nunca tinha ganho dinheiro na altura, foi um dos grandes motivos pelo qual nós saímos daqui, ok? E a partir do momento em que começou a fazer sentido para mim, houve uma altura em que eu virei para a Ruth e disse, lá está, o outro extremo, ok? É que eu disse, Ruth, vamos voltar para Portugal e vamos ser nómadas. E ela disse, vamos, claro. E logo no segundo chegamos cá, eu entendi logo que não era isso que nós queríamos. Porque lá está, existe um meio termo, ok? Existe um meio termo. E às vezes é preciso o caos para haver a ordem. Mesmo nas florestas, que quem observa, existe uma sucessão ecológica onde chega uma altura, e depois de milhares de anos, não é? Que chega uma altura em que a floresta está demasiado organizada, está a funcionar demasiado bem. Já atingiu okay? o seu apogeu. Não existe estímulos. Ou seja, é necessário haver um caos, é necessário haver uma quebra, uma árvore a cair, uma trovoada, um fogo a passar, ok? Exatamente, e isso é paralelo aos humanos, paralelo a nós, não é? É necessário termos um grande caos que nos abala a vida, que nos faz mexer, ok? Para nós entendermos que realmente, para nós realinharmos o nosso curso, para nós entendermos que realmente, se calhar não é este extremo que a gente quer, mas é por aqui, ok? Vamos encontrar um equilíbrio no meio destes dois extremos. E esses dois extremos é o facto, lá está, eu gosto de a viver em harmonia com a natureza, estar rodeado de árvores e poder trabalhar com plantas e poder acordar cedo e escolher trabalhar muito se eu quiser, ok? Que eu adoro trabalhar muito porque eu adoro o que eu faço, ok? Nunca me canso de trabalhar e poder escolher isso e também poder agarrar o meu carro,
e ter a minha pegada, o meu impacto. Claro que temos sempre o nosso impacto, mas qual é que é o impacto, o equilíbrio no final do dia? Okay? Eu gosto de pegar no meu carro e gosto de ir passear, gosto de conhecer, gosto de viver o mundo, gosto de apreciar o que é que outros ecossistemas têm. Não gosto de ficar fechado no meu sítio. Não gosto de ficar simplesmente pela parte, vamos dizer assim, mais Ou seja, do campo. acabaste por encontrar um equilíbrio entre os dois extremos que tu mencionaste no princípio, que é, eu não me imagino a fazer isto e de repente, não, vamos ser nómadas porque não precisamos de nada. Portanto, agora acabas por viver um bocadinho naquele, como é que chama, o sweet spot, né? Aquele ponto mesmo perfeito. Mas, lá está, perfeito. Existe sempre espaço para melhorar. Perfeito, entre aspas, não é? Porque é sempre... Eu acho que a perfeição também vem de ter essas imperfeições, senão o que é que estávamos aqui a fazer, não é? Não estávamos aqui a fazer nada, estava tudo perfeito, estava tudo estável, era como a floresta que estavas a falar, não é? A floresta chega a um ponto crítico de estabilidade em que já não tem tanta abundância, em que já não tem tanta diversidade, tanta produção, porque já atingiu o que tinha a atingir, para todos os efeitos está perfeita. Mas depois lá vem uma grande árvore que cai, porque já chegou a hora dela e abre uma grande clareira e para todos os efeitos que para as plantas que ali estavam era um desastre. Mas a verdade é que depois abre uma clareira que deixa entrar sol, que faz com que aquelas novas plantas germinem e começa uma nova floresta naquela clareira. E a árvore que estava ligada com o resto da floresta e ainda está, através de algumas das raízes, larga os nutrientes como que uma herança. As árvores fazem isso quando caem ou quando sabem que estão a morrer. Começam a despender da nutrição que elas próprias absorvem e começam a largá-la para as crias, para as outras sementes, para as outras plantinhas que são as suas filhas. Então já começam a dar herança e a distribuir a herança, que é para quando eu cair, vocês aproveitem o sol, aproveitem a clareira que eu vos vou abrir para então começarem a crescer por aí fora. E então é percebermos às vezes que aquilo que nós achamos que às vezes que é o que nos impede de ser livres é justamente a oportunidade para o sermos. E então, para nós acabou por ser isso, termos imigrado, estarmos presos em certas circunstâncias, foi o que nos despertou, foi o que nos fez ir à procura e encontrar isto e juntarmos os trapinhos do máximo que podíamos para voltar para aqui e pôr-me então o projeto a bombar. E agora, curiosamente, houve outro momento desses, que certamente muitas pessoas sentem, que foi a questão toda da pandemia e tudo mais, em que nós tínhamos os workshops presenciais cá, tínhamos pelo menos um por mês, diversos temas, alguns eram de um dia inteiro, outros eram de um fim de semana, trazíamos formadores de fora, desde produção de cogumelos, a permacultura, a hortas, a tudo, até fazer sapatos, até tínhamos cá a Ana cá a ensinar a malta a fazer sapatos, e de repente deixámos de poder fazer isso, tínhamos um calendário inteiro todo já, o calendário estava todo cheio, tínhamos um todos os meses, e deixámos de poder fazer. Mas acabou por ser a oportunidade para também fazermos algo que nós já há muito tempo queríamos fazer, que era a parte da vertente online, a escola online. E então esse mês foi mesmo a oportunidade perfeita em mês de março e mês de abril para montarmos isso tudo, para aprendermos a lidar com os programas e criarmos a escola como nós queríamos, para funcionar da forma como nós queríamos e com o nível de qualidade que queríamos. E tem sido uma aventura brilhante, tem sido mesmo uma grande aventura. E lá está, estamos mais livres por causa disso, porque fomos flexíveis e fomos resilientes. Adaptáveis, e a permacultura também nos ensina isso. Não é sermos resistentes, é sermos resilientes. É como respondemos a essas mudanças que faz com que nós nos sintamos que somos livres ou não. Se nos sentimos presos às circunstâncias e temos que resistir a elas, sentimos que estamos mesmo presos, não é? E que temos que resistir e fazer força contra aquilo. E isso não nos faz sentir livres, faz-nos sentir que estamos presos a alguma coisa. Mas sentimos que temos espaço de manobra e podemos trabalhar e fluir à volta, mais tipo água, não é? A água bate até que fura. Ou a água encontra sempre o sítio, como é que é? A água encontra sempre o curso de menor resistência. É uma das leis da natureza, a água vai sempre encontrar o curso de menor resistência e é esse o curso que ela vai levar. E se nós usarmos isso também como inspiração, não é? Visto que a permacultura se inspira unicamente na natureza, então podemos perceber que realmente, está aqui uma coisa à nossa frente, em vez de estar aqui a resistir contra ela e sentir que estou aqui presa nisto, deixem-me explorar a minha liberdade, deixem-me alterar as minhas circunstâncias a pouco e pouco, não é? Quase como uma revolução silenciosa e a ver até onde é que eu consigo puxar isto. E devagarinho as coisas vão mudando, não é? E realmente a liberdade, se formos a ver mesmo ao epicentro, muitas vezes as pessoas sentem-se presas, nós, ok? Sim. Nós em geral, as pessoas, a humanidade,
sente-se presa, é porque nós temos uma grande bênção e que é a nossa grande chaga também, que é o nosso pensamento. A nossa cabecinha pensadora. A maneira que nós pensamos, as nossas perspectivas, as nossas circunstâncias, a nossa perspectiva em geral, não é? De como a gente olha o mundo, às vezes, quase sempre, diminui muito a potencialidade de cada um de nós. Só porque nós deixamos que as lentes que estão colocadas, que nos foram colocadas ao longo do tempo, não é? Por experiências e acontecimentos que nos aconteceram durante a nossa vida inteira, aquela pessoa, aquele ser, vai sempre ser condicionado por aquilo, por aquela experiência de vida, por aquela maneira de viver, ok? E as decisões que vai tomar no futuro vai ser sempre... lá está. A prisão está aqui, né? A prisão está aqui. Vai ser sempre condicionado da maneira como está a pensar. A partir do momento em que nós entendemos que ser livre, muitas vezes, é simplesmente ser fluido no pensamento, não deixar remoer... As águas paradas cheiram mal, ok? Tudo o que estiver parado, estagnado, começa a cheirar mal, ok? Portanto, nós precisamos... A maior parte das vezes é agarrar no pensamento e deixá-lo ir, deixá-lo fluir. Passou, entendemos que está aqui. Não é bloquear, não quer bloquear. É sempre entender que ele está ali e aceitar que ele está ali e deixá-lo ir embora, ok? Contra mim falo, ok? Eu gosto muito daquela frase que fala do... É uma imagem. Aparece muitas vezes também na internet. É muito comum que vê-se um burro com uma corda. Mas a corda não está atada... Acho que é uma cadeira vazia. Uma coisa assim no género. Ou seja, a prisão está aqui, não é? Ele está... Tudo bem, está preso. Mas se ele quisesse, ele podia andar com aquilo na mesma e ele não estava realmente preso, não é? Tudo está muitas vezes na nossa mente. Então, quando nós pensamos que não podemos porque tive essa circunstância, ou não tenho estas capacidades, ou não sou capaz, ou estamos nós próprios a pôr as algemas, não é? Ou a pensar que elas estão lá e que estão nos impedir de fazer alguma coisa. Não só pode pegar nas algemas e ir com elas. Elas podem vir connosco. Portanto, e depois devagarinho irmos percebendo que realmente as algemas não estão lá realmente a fazer nada de útil, não estão lá a aprender, não estão a fazer nada. São só uma muleta, não é? São só uma muleta. E então, muitas vezes percebermos que acaba por ser, acho que um exercício interessante é não e porquê, não é? Ou seja, se uma resposta para alguma coisa, ou queres começar um projeto, ou queres fazer algo, ou queres ir aprender qualquer coisa, e a resposta é não, então porquê? Porque não tenho dinheiro, ou porque não tenho tempo, ou porque eu não sou capaz, ou não tenho as capacidades para, ou porque tenho muitas responsabilidades, ou porque tenho depressão, ou seja o que for. E esse porque acaba por ser muito interessante, porque acho que cada vez mais o quebrarmos, tal e qual como aquela criancinha que pergunta porquê, e nós, porque damos uma explicação qualquer, e ela lá se logo diz aqui, mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? E de repente quebramos, até que chega um ponto em que realmente não há mais resposta, e realmente não há, porque não, né? O não, porque transforma-se no porque não, porque chega um ponto em que o miudinho já está a perguntar o porquê tantas vezes, já nos quebrou aquela questão super complexa tanto, que uma pessoa chega ao cerne, chega ali ao caroço, e não há assim nada realmente que nos impeça de fazer. São as limitações que nós colocamos em nós próprios, ou que nos foram impingidos também, não é? Não somos só nós, é a pressão de fora também, não é? A pressão da sociedade, por exemplo, a pressão financeira, as nossas responsabilidades, essas coisas todas. Mas acaba por ser um exercício interessante podermos explorar isso e ver até que ponto é que se consegue partir essa pedra, e depois percebemos que a pedra não é assim tão grande, e que conseguimos até levantá-la, pô-la no bolso e irmos embora. Normalmente a pedra, quando começamos, parece muito maior. Depois, quando começas a partir, realmente parece muito mais pequena. Depois, quando começas a ganhar confiança, pá, realmente não é assim tão grande. De repente aparece uma montanha à frente. O que é bom. Já vens com a bagagem atrás, já vens com a bagagem para poderes, com a motivação, com essa vontade, com essa visão, com esse objetivo, para poderes então ultrapassar a montanha, não é? Acho que sim. Claro, isso é muito interessante ouvir-vos e realmente isto nada é por acaso. Não é? Amanhã vou falar da aceitação e do sem esforço, depois uma semana a seguir. É mesmo engraçado como isto se acaba por se encadear tudo. E eu realçava que vocês têm, pelo menos aqui no Instagram é mesmo, liberta-te hoje. É como vocês um bocadinho estão a dizer, é quase uma tomada de consciência. Tipo, olha, eu posso fazer. Mas depois é todo um processo, depois é muito engraçado, depois é todo um processo de desenvolvimento
E é um bocadinho isso que eu também falei lá, quando falei sobre a liberdade, que eu até falei na questão, gosto muito desta escola que eu lancei, promove o desenvolvimento integral, não é? E vai de encontro àquilo que vocês estão a dizer, porque lá está, vocês falaram de coisas tão essenciais como comer, mas também sobre questões mentais e como é que a mente nos aprisiona, não é? Ou mesmo as nossas emoções, como é que se nós não educarmos as nossas emoções, como é que nós também nos aprisionamos ou deixamos aprisionar por elas. Então, é realmente, até noutra vez, a semana passada com o direto com o Rui, também falámos sobre isso, como é que, por exemplo, o dinheiro também nos aprisiona. Algo que nós inventámos. Fomos nós que inventámos para facilitar. Eu, como economista, tenho alguma autoridade sobre o assunto, ou como professor de economia. Tens E é um muito insight engraçado, porque realmente... Como? Tens um insight um bocadinho Rui. diferente no que diz respeito à parte do dinheiro, não é? É um outro insight. Sim, quando o direto sobre a abundância, que estava relacionado tudo, também uma lição sobre economia monetária, que não se fala muito, e a pessoa não tem muito essa noção que de alguma forma, assim como a mente nos aprisiona, o nosso ego também nos aprisiona muitas vezes, se nós não o pusermos ao serviço, o dinheiro também tem essa capacidade. Portanto, lá está, fala-se na questão da liberdade. E eu quando comecei a falar sobre a liberdade, gosto muito de ir à origem da palavra, fui pesquisar um bocadinho a origem da palavra também. Lá está, assim como o dinheiro também, eu vou sempre à origem e ver o que é que foi criado, para as pessoas terem a noção que não é assim nenhum bicho de 7 cabeças, como falavas há pouco. Se nós começarmos a partir a pedra, vemos o que é que está realmente, que nos às vezes assusta tanto, e que faz parte também, mas pronto, é um processo de aprendizagem. Por isso é muito curioso. E a origem da palavra liberdade vem muito sobre isto que vocês já falaram, tipo, não só a questão do poder que nós temos, e na questão de nos movimentarmos, fazermos o que, como eu costumo dizer, escolhermos o que fazer com as nossas 24 horas, o que é que realmente escolhemos fazer com as nossas 24 horas, como diz o Gandalf lá no Senhor dos Anéis, que eu gosto muito dessa frase. Muitas coisas nós não controlamos, eu também falei um pouco sobre isso, porque para mim a liberdade também tem muito a ver com a nossa lenda pessoal. Daí eu ter lançado esta escola para nós descobrirmos, ok, quem realmente... Respondemos àquelas, para mim, 2 questões que são fundamentais, não é? Quem somos e quem nascemos para ser. E depois lá está, fazer esse processo de ir partindo da pedra, e desse processo de autoconhecimento, e depois expandimos a consciência, ok, vamos fazer o caminho então para quem nascemos para ser. E estar permanentemente a questionar diariamente, e é uma prática, E pronto, isso é muito interessante. E depois perceber que tem muitas dimensões, tem mesmo bastantes dimensões. Pelo menos a dimensão física, lá está, nós podemos não estar presos, né? É mais básico, até se for na origem da palavra está lá, a liberdade é pelo menos ter um pescoço livre, a gente poder se mexer, ter essa liberdade física, mas depois mental, emocional, e depois esta ligação com o nosso propósito de alma, o que é que realmente devemos fazer, o que é que realmente nos dá prazer, o que é que realmente nos realiza, o que é que realmente nos faz feliz, basicamente. Não é? Portanto, todas estas dimensões têm que ser de alguma forma integradas, e é um caminho. Apesar de realmente, eu gosto muito como vocês põem, liberta-te hoje, realmente podes tomar consciência, não é? Depois vais fazer o caminho e vais passar pelos desafios e vais passar pelas aprendizagens. É isso, é sobre a dúvida. Às vezes o pessoal pensa que os desafios ou os problemas, como muitas vezes são encarados, são o que os impedem de ser livres, não é? Já tínhamos falado isso há bocado. Mas lá está, uma das coisas que nós gostamos de dizer acerca da permacultura é a filosofia no seu limiar mais pragmático possível. E então, além de ensinar a plantar alfaces e a sermos mais autossuficientes e a trabalharmos com a natureza e a termos a casas ecológicas e tudo mais, também nos ensina que o problema muitas vezes é a solução. E então há uma série de princípios da permacultura que, levados a um nível puramente filosófico ou de desenvolvimento pessoal, acaba por, de repente, mudar tudo. É o que nós dissemos também agora no curso, começámos a falar no final, perguntamos sempre ao pessoal, no final da aula, o que é que eles têm, o que é que eles acham, feedback, se há alguma coisa que discordam connosco, porque lá está, isto não é dogmático, na permacultura não é fundamentalista. E da última vez estávamos a falar dos princípios e um dos exercícios que deixámos ao pessoal para fazerem como trabalho de casa durante a semana era verem onde é que, agora que pusemos os óculos novos, não é? Em que se vê parece o código do Matrix, em que se vê todo o código em que é feito a vida e o planeta, e já percebem padrões e já entendem os princípios de permacultura, como é que eles agora o veem, onde é que vem a ser aplicado, ou onde é que eles veem esses princípios, onde é que eles os podem aplicar se ainda não o fazem. E de repente começaram a falar de, não só na hortinha, mas estavam a falar de escolas, começaram a falar de como é que lidavam com o vizinho,
começaram a falar como é que a sociedade, como é que a casa deles funcionava em termos de relações interpessoais. Ou seja, de repente, a malta que estava ali a falar de ecologia, que é muito físico, não é? É através de mecânicas e químicas e físicas e biologias e tudo mais, de repente estamos a falar de desenvolvimento pessoal e filosofia e de ideias muito mais transcendentes do que essas. E eu acabei por achar isso muito engraçado. Porque uma das questões que nós estávamos muitas vezes a falar é o problema ser a solução. Ou seja, se nós achamos que aquilo que nos impede de ser livres, e isso é um problema, então como é que nós conseguimos inverter isso e usar isso a nosso favor? E a permacultura usa muito isso. Chamamos-lhe isso os setores, são as tais energias selvagens que passam pelo nosso Salvagens sistema. ou não. Salvagens ou não. Selvagens ou não. Mas no caso dos setores, por exemplo, que se fala muito em design, em termos pragmáticos, são energias que atravessam o nosso sistema. Seja uma casa, seja um terreno, seja o que for. Sol, vento, animais selvagens, seja o que for. São setores, entre aspas, a resolver. Abrandá-los, acelerá-los, absorvê-los, seja o que for. Mas no nosso dia-a-dia também temos coisas dessas e nós chamamos-lhe problemas, ou chamamos-lhe, tive uma discussão com o patrão, ou agora caiu-me aqui uma conta a mais, não estava à espera. São setores, são coisas com o qual nós não temos controlo, vêm ter connosco, não é? Não depende de nós, depende de algo exterior a nós, externo a nós, nós temos que responder, não é? Temos que saber responder a essas mudanças. E a liberdade passa por aí, passa por nós olharmos para aquilo e pensarmos, ok, isto não me está a impedir, isto está aqui por alguma razão, está aqui para eu poder aproveitar e ensinar-me alguma coisa, está aqui para eu poder captar, está aqui para eu aprender a abrandar isto, porque é sempre algo com o qual eu possa usufruir. E então acabou por ser muito giro ver isso nessa aula. A malta começou de facto, pusemos uns óculos novos ao pessoal, aliás, eles próprios puseram os óculos neles próprios, tudo crédito é todo deles, e começaram então a ver o mundo com outras lentes, e lá está, e é que começamos a perceber que realmente a liberdade ou a falta dela, sem estarmos a falar da liberdade física, não é? Que às vezes, muitas vezes não depende de nós, mas a outra parte é puramente na nossa cabeça. E é muito fixe podermos então ter as ferramentas e as pessoas à nossa volta que nos ajudem a entrar em paradigmas novos, em novos padrões de pensamento, para nos irmos libertando, porque é as pequeninas coisas que fazemos todos os dias que nos libertam, não é as grandes coisas que nós fazemos. Daí a parte liberta-te hoje, não é? É o que tu fazes hoje, uma coisa pequenina que pode parecer insignificante, mas fazê-lo de uma forma consistente. E de repente tens uma vida completamente diferente e um estilo de vida completamente novo. O projeto não estava da forma que está hoje há 3 ou há 5 anos atrás, mas também não se fez de um dia para o outro. Foi pequenas coisas que nós achávamos. Quem visse de fora podia achar que era insignificante, se calhar até não se nota, não era o tipo de coisa que se notasse. Acabávamos o final do dia às vezes estafados a pensar, pô, será, não fiz nada hoje. Mas estávamos cansados e devagarinho as coisas iam mudando. E é assim com tudo, não é? Se nós olharmos para a nossa vida há 10 anos atrás e para a nossa vida hoje, raramente é igual. Muitas vezes olhamos para trás e pá, poça, já andei muito longe. Mas foi o quê? Foi um passinho de cada vez. E quando é um passo de cada vez, nós não reparamos, né? Estamos só ali a andar, né? E então a liberdade passa por aí, por explorar isso também. Por acaso fez-me lembrar, eu acho que vos fui visitar em 2018 e acho que tinha estado um ano sem estar aí, mais ou menos. Agora imagino como é que isso está, mas eu na altura, fez-me lembrar, porque eu na altura disse, vocês têm noção de que é que... Notei uma diferença imensa de um ano. E na altura, não sei se foi o Pipo ou se foste tu, Ruth, não sei, tu já estavas com achas diferença? Tipo, lá está a tal questão, parece a questão de nós vermos o bebê todos os dias, não é? E depois passar assim um tempo sem o ver. E eu, notei assim uma diferença muito grande, vocês têm noção do que é que já fizeram e tal. Mas é mesmo, é muito curioso, e por isso da importância também nós temos a direção definida e depois ir fazendo todos os dias esse passo a passo. Sim, sem dúvida. Também outra coisa, sim. Desculpa, estava a dizer, e é importante lembrarmos disso, porque às vezes nós próprios estamos tão envolvidos no nosso dia-a-dia, não é? A tentar chegar, entre aspas, chegar lá, não é? Que quase que banalizamos ou esquecemos do progresso que já fizemos. E isso faz-nos pensar que não somos livres, não é? Lixado. Às vezes faz-nos pensar, poxa, estou no mesmo lugar, estou exatamente no mesmo sítio. Não saí daqui, não é? Estou aqui neste carrossel. E às vezes é preciso alguém ir ao lado, nosso lado e dizer, olha lá, tu ano passado não tinhas isto assim, tu há 5 anos não estavas assim, tu há 10 anos estavas-te a queixar que não tinhas isto, não tinhas aquilo outro, agora já tens isso e estás-te a queixar na mesma. Ou seja,
Temos que Sem dúvida, sim. desenvolvermos o celebrar aquelas pequenas vitórias, porque a liberdade também passa por aí. Celebrar aquelas coisinhas pequeninas que nós conseguimos fazer, que agora que estão feitas já não se vale assim tanto, porque já foi uma meta atingida. E afinal não foi assim uma coisa tão extraordinária. Ou então vemos o bebê crescer todos os dias e não repara na diferença. Então é preciso olharmos para a fotografia de há um ano atrás e pensarmos, na pá, já cresceu tanto. Onde é que esse tempo passou? Como é que isto aconteceu? Não é assim de repente? E então acho que é muito importante para uma pessoa ter de facto a noção do quanto é que evolui, haver algo que lhes permita olhar para trás e ver bem o percurso que já percorreu. Porque muitas vezes pensamos que não somos livres também à conta disso, porque pensamos aquele caminho é tão longo, todos os dias a andar e pensamos que não estamos lá, nunca mais lá chegamos, não é? Então temos que olhar para trás e pensar, não, espera lá, eu já cumpri estas metas, eu já passei por aqui, eu já fiz assim, esse frito e cozido. E isso vai também dar um impulso diferente. Ok, eu tive essa liberdade para fazer isso, então eu consigo fazer o resto que tenho pela frente. Isso acaba por ser super. Sem dúvida. Por isso é que um dos primeiros exercícios que eu, de alguma forma, sugiro às pessoas é realmente contarem a história. Nós percebermos valorizar isso e depois aprender a desfrutar desse passo a passo, desse dia a dia. E depois levar essa tomada de consciência para o nosso dia a dia, que no fundo é isso que importa, não é? Como é que nós vivemos esse dia a dia de forma mais livre ou mais feliz, no fundo mais realizado, não é? E então esse desfrutar desse passo a passo também é incrível. E agora também, no fundo é um pouco isso, é um caminho de responsabilização também e de criação de independência também, diria. Mas vocês agora também me fez lembrar, há pouco, vocês conhecem o Sepp Holzer, aquele que desenhou a paisagem aquáticas em Tamera. E eu fiz um curso com ele em 2009 e ficou-me uma frase que ele dizia que se nós usássemos os métodos de permacultura daria para alimentar cerca de 18 bilhões de pessoas. Na altura ele teve esta afirmação. Eu não sei o que é que vocês acham ou não, mas para mim dá também essa liberdade e essa... Não sei se será certo ou não exatamente isso, mas aquilo na altura tocou-me e depois de ter passado os últimos anos pelas dificuldades e pelas aprendizagens práticas da coisa, perceber que realmente a natureza trabalha assim para a abundância. Enfim, não sei o que é que vocês acham dessa frase. Lá está, sim, lá está. Isso está tudo muito certo. Certíssimo. Ou seja, mais do dobro da população, só para ter quem não tem a noção, mais do dobro da população que há hoje. Eu até acredito que já se produz comida suficiente hoje em dia para mais para alimentar toda a gente. Agora falando especificamente em projetos de permacultura, em projetos de bosques de alimentos e de hortas e projetos inteiros na parte da alimentação, não é? Sim, é possível. Mas também existe muito o conceito de que, ok, permacultura, vou agarrar uma plantinha, vou colocá-la aqui, vou agarrar nestes conceitozinhos e vai ser tocar guitarra à fogueira e a planta vai crescer e eu não preciso pensar mais naquilo. Nós não nos podemos esquecer que isto é um design sustentável para os humanos, em que os humanos também fazem parte deste sistema. A nossa contribuição é vital. Nós precisamos de fazer as coisas como deve ser para que tenhamos esse tipo de resultados. Okay? É por isso que é importante um bom design, é por isso que é importante uma boa implementação, na altura certa, da maneira certa. Okay? O facto de qualquer pessoa que nunca tinha ouvido falar de permacultura conseguir alimentar 18 milhões de pessoas, não acredito que seja a solução. Mas se uma pessoa que, por exemplo, como o Sepp Holzer, acredito que se ele fizesse o design do mundo... Pois é isso, Ana. Ele também tem 30 anos de bater com a cabeça e de aprendizagem, né? E então pelo menos nessa altura, né? Agora já passaram mais 10. Passaram mais 10. E eu acho que também pode essa frase também vai um pouquinho mais para além disso, porque era aquilo que começámos aqui a falar. Realmente nós já produzimos, mesmo com estes métodos convencionais, em que muitas vezes a agricultura limita-se a ser quase como uma extração minéria, não é? Nós não estamos a criar, não estamos a fazer agricultura, estamos a extrair nutrientes do solo, tal e qual como extrai minério do solo. Mas mesmo com estes métodos, que não são sustentáveis e que são bastante degradantes, acabamos por ter alimento suficiente para alimentar a população inteira mundial. O problema é que não há uma distribuição. Ou seja, há muito desperdício de um lado e há muita carência do outro. E então, lá está, eu acho que essa frase também pode passar por, se a permacultura fosse aplicada a nível planetário, não só na produção agrícola, exatamente, mas num design de comunidade, então aí conseguia-se tirar muito maior proveito dos recursos que se têm sem haver desperdício.
Porque uma das coisas que a permacultura ensina e muito é criar sistemas ecológicos como na natureza, mas na natureza não tem desperdício. Não existe tal coisa na natureza. Desperdício não é uma coisa que existe. Isso foi uma invenção humana. Assim como o lixo, não é? O conceito de lixo. Exatamente, o Isso conceito também. do lixo não existe na natureza. Isso foi uma falha nossa nos nossos designs humanos, na forma como nós íamos ganhando, vivendo o nosso dia a dia, da forma como as sociedades iam usando os recursos, extraindo e aproveitando os recursos à sua volta, em que nunca tinha em conta o custo de extração ou de produção e do fim de vida de um produto. É muito linear e não prevê, ok, agora isto está estragado, entre aspas, ou já deu o que tinha a dar, o que é que eu faço com isto a seguir? E com a comida é a mesma coisa. Produzem para poder vender, é vendido, é embalado, é transportado e depois vai fora. Porque, porque as prateleiras têm que estar sempre cheias, independentemente de quantas pessoas é que compram. E como tudo depende desta demanda, não é? Da procura, acaba por haver grandes discrepâncias e pouca distribuição, e excesso de produção do lado, e não haver produção suficiente do outro, e não haver forma de chegar as coisas de ponto A a ponto B. Então eu acho que essa frase também passa muito mais pela produção agrícola. Nós já temos, mesmo do sistema quebrado que nós temos hoje, já temos alimento suficiente para a população toda do planeta. O que nós não temos é um design holístico planetário, em que se usássemos permacultura, se cada empresa, se cada projeto, se cada município aplicasse os princípios de permacultura nas suas tomadas de decisões, em que o ecológico, o ético e o económico são 3 pilares da mesma casa, então não haveria esses problemas. Não havia fome no mundo, não havia. Porque toda a gente Isso é está mesmo uma. com grandes missões éticas em mente, que depois acabam por se transplantar para a economia e para a alimentação e distribuição de bens e distribuição de abundância. Portanto, aí concordo 100% com o stakeholder. Se a permacultura fosse aplicada, nós podíamos alimentar muito mais gente do que temos agora e estávamos todos bem na mesma. Também eu ia. Agora leva uma questão interessante, porque eu já há uns anos que digo que há uma diferença fundamental, não é? Em relação também aqui no Alentejo em particular, como se faz agricultura. Normalmente olha-se para o terreno, como é que eu vou explorar isto, não é? Como é que eu vou ganhar dinheiro daqui, mas é sempre com uma ótica, ok, vou retirar daqui para vender, ou seja, a grande mudança para mim é quando nós olhamos para o espaço, espera aí, eu quero viver aqui, em vez de querer simplesmente retirar o produto, eu quero viver, daí eu ter lançado este movimento de arrendamento de terrenos, que no fundo é a pessoa ter um campo de futebol para fazer esse design, para fazer esse sonho, à vontade, e ter essa capacidade de criar esta independência e com responsabilidade de ter esse desenho possível, que realmente envolve aqui para mim é uma evolução de consciência também, que envolve um desenho do sistema social e económico de forma diferente, não é? Sim, sim. Para mim é uma evolução, para mim, cada vez mais é uma evolução de consciência, não é? E, aliás, esta nova pandemia também veio realçar essa vontade da pessoa ter mais espaço também para si e mais esta conexão com a natureza, não é? Enfim, mas para mim esta chave e esse equilíbrio, no fundo, é uma busca permanente de equilíbrio, não é? Sim. De realmente procurar viver. E depois isto é incrível, porque estamos a recuperar também a sabedoria ancestral, não é? Mas ao mesmo tempo aplicando conhecimento do século XXI. E essa conjunção é muito interessante. Até a própria ciência se está a unir com a espiritualidade, enfim. Essa Força, parte É muito importante estás a dizer. É que muitas vezes, lá está, na parte permacultural, um bocadinho menos pragmática, um bocadinho mais utópica, existe muito essa afirmação do facto de antes é que era bom. Há um certo saudosismo, não é? Sim, nós somos seres saudosistas. Uma nostalgia ali do antigo. O antes era bom. Epá, se o antes era bom, porque é que os meus pais estavam sempre a queixar que não puderam ir à escola, que tinham que trabalhar de sol a sol, para poder ganhar... Estás a ver? De antes era bom, haviam coisas boas, ok? Mas hoje vai ser o bom daqui a 50 anos, para as próximas pessoas. O de antes das pessoas daqui a 50 anos vai ser o agora para nós. Portanto, o que nós temos agora também é o bom, ok? E o antes também é o bom. Nós temos é que saber viver com o que nós temos agora, com as técnicas passadas, ok? Aprender com as coisas boas e as coisas más que aconteceu na história, ok? Na nossa história passada. Aprender com a nossa história é o condenado-nos a repeti-la, não é? Como diz o outro. E eu acho que isso passa muito por aí. Nós, se não aprendemos a nossa história, história com H grande, não é? Nós estamos condenados a repeti-la. E a permacultura não quer
voltar para trás. Não é isso que se quer. O que se quer é pegar no que temos de bom hoje, aquilo que temos hoje, que os nossos avós não tinham e tanto trabalharam para que nós pudéssemos ter, não descurar isso de forma nenhuma, não sermos ingratos ao ponto de recusar isso, usarmos isso, mas também nos lembrarmos que há coisas que às vezes que ficam para trás, nesta azáfama toda de evolução e de progresso, que deve ser resgatado. E então esses registros históricos e esse conhecimento ancestral não deve ser perdido, deve ser aplicado dentro do contexto correto, tal como as tecnologias modernas e o nosso mundo moderno possa ser aplicado, mas dentro do contexto correto. É o que se chama em permacultura a aplicação de tecnologia apropriada com senso comum. Eu não preciso de automatizar tudo e mais alguma coisa e também posso juntar lá está, encontrar essa margem, não é? Esse equilíbrio entre eu conseguir buscar algo que tem 3.000 anos de história e aliar a, por exemplo, estarmos a ter uma conversa via internet que era impossível e se nós tivéssemos de descrever isso a alguém que nunca se tinha cruzado com a internet, é magia, é magia. E eu acho que é algo que devemos valorizar, sem sombra de dúvida. Vivemos os problemas da tecnologia que as nossas gerações passadas nunca conseguiriam imaginar, porque só se consegue ver um problema ou uma consequência menos positiva de alguma tecnologia depois dela ser aplicada. Uma pessoa nunca imaginaria todas as alterações sociais que as redes sociais trouxeram, até elas começarem a ter esse impacto no nosso dia-a-dia e na nossa sociedade. Não quer dizer que não tenha as suas vantagens, mas agora estamos conscientes das suas desvantagens, então conseguimos perceber qual é que é a ferramenta e aplicar em que contexto e quando é que ela está a fazer bem e quando é que ela está a fazer mais mal do que bem e quando é que é preciso largar uma tela e não mexer mais. E então isso também nós também temos esse pensamento crítico, não é? E a permacultura adora fazer isso, é ir buscar no ancestral e aliar ao moderno, porque nós não queremos andar para trás, queremos andar para a frente, só que numa direção melhor do que aquela que temos estado a ser quase albalroados a ir, não é? Estamos quase todos a ser guiados numa certa direção com a qual muitos não se conformam e não querem, e não vemos razão para o ser. E então, lá está, a liberdade de podermos ter esse pensamento crítico e pensar, ok, o que é que eu quero, o que é que eu acho apropriado e o que é que eu não acho apropriado. E isso tem a ver com cada um, mesmo com dinheiro ou tecnologia avançada. Cada um aplica aquilo que acha que é necessário para o seu sistema, para o seu dia-a-dia. Há uns que dizem, eu não quero usar tratores no meu terreno, tudo bem, e há outros que dizem, não, mas eu preciso, e para mim dá-me a liberdade de fazer isto e aquilo, e consigo compensar a pegada ecológica com esta prática. Minha pergunta é sempre quanto, ok? Quantifica-me isso, estás a perceber? Porque tudo o que é demais é moléstia, já a minha avó me dizia, não é? Tudo o que é demais é moléstia, mas também eu já vi tratores a serem muito úteis, ok? Eu trabalho com pessoas que têm tratores que me dera que fazem o mesmo trabalho que eu faço em 1/3 do tempo. Okay? Ou 1/5 do tempo. Ou 1/5 do tempo. Agora, e essa regeneração, qual é que é o peso ecológico, qual é que é o equilíbrio desse trator, o impacto negativo que esse trator está a fazer, bem usado, em comparação com o tempo que eu estou a gastar e com a energia que eu estou a gastar para fazer a mesma coisa acontecer, não é? Qual é que é o peso ecológico, qual é que é a velocidade de regeneração e aquele trator que é visto como bicho-papão, qual é que é a benesse que nós podemos ter daquela ferramenta. Mais uma vez, uma faca tanto pode matar como pode nos alimentar, pode nos dar para comer, não é? Tanto dá para comer como dá para matar pessoas. Portanto, o problema não é a ferramenta, o problema é como tu a usas, não é? Yeah. Mas é muito fixe porque também estamos a trazer de volta a escala humana, não é? E realmente e perceber que tudo o que nós temos pode ser usado, não é? E tem o seu papel, não é? Tem mesmo o seu papel. Depois, lá está, o desafio é pegar em todas essas ferramentas e fazer eu gosto muito da palavra, falaste até na magia e na alquimia, acho que é mesmo isso, nós temos essa capacidade, não é? Acho que cada vez mais usar essas palavras, não é? Essa força dessas palavras e mostrar o que é, não é? Quando nós pegamos num terreno que está degradado e está a precisar de recuperação e transformamos aquilo numa horta abundante, isso é magia, isso para mim é alquimia, é mesmo assim mesmo dia, sem dúvida. E poderes, por exemplo, ter então esse espaço para poder fazer isso. Tu falaste numa coisa quando estavas a falar dessa questão, por exemplo, tens um campo de futebol, agora bora lá fazer assim magia, não é? Mas acaba por ser uma coisa interessante porque, e tens toda a razão, muitas vezes uma pessoa olha para um terreno e pensa, ok, como é que eu posso explorar isto, não é? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isto, não é? Ou vender, ou seja o que for. Não é que eu tenha nada contra essas palavras, só que acaba por ser bastante limitante, não é? E acaba por descrever de uma forma muito limitada o impacto que se tem naquele espaço.
Eu acho que uma pessoa pode de facto explorar um espaço e pode usufruir dele e pode usá-lo para propósitos comerciais, por exemplo, para vender, não é? Para ganhar dinheiro, para ganhar a vida deles. Mas eu gosto de usar termos um bocadinho mais abrangentes do que isso. Eu acho que o objetivo deve ser como é que todos ganhamos, e por todos, não todos e só pessoas, como é que todos, o espaço incluído, ganhamos, não é? Como é que eu deixo este espaço melhor do que quando o encontrei? E como é que eu consigo fazer isso? Se uma pessoa depende daquele espaço para sustento, então acabamos por misturar duas coisas interessantes, porque se uma pessoa vai com o objetivo de deixar o espaço melhor do que quando chegou lá, e depende daquele espaço para depois, por exemplo, para subsistir, ou para ganhar a vida, ou para pagar as contas, então acaba, ok, como é que eu posso pagar as minhas contas deixando o lugar melhor do que quando o encontrei? E aí já não é uma exploração mineira, já não é só eu tirar o que eu preciso e ir-me embora quando já não der mais. É eu preparar aquele espaço a longo prazo, não só para se calhar me satisfazer a mim, mas deixá-lo melhor, que é para outra pessoa depois de mim poder usufruir, filhos ou netos, ou seja o que for. Já não estamos a pensar a curto prazo, em trimestres, em extratos bancários ao final do mês, mas estamos a pensar sim nisso também, porque se não tiver isso não consigo fazer o resto a longo prazo. Então é trabalhar a curto, médio e longo prazo. É super importante olharmos sempre muito longe e eu acho que a liberdade passa muito por isso, por olharmos e vermos o sonho, a magia possível, mas sem descurar o facto de estás aqui hoje, tens de ter os pés assentos na terra hoje e tens fome hoje. E vais ter fome amanhã, e vais ter fome depois de amanhã. E então é satisfazer essas necessidades a curto prazo, mas preparando para o longo prazo também e para deixar um legado, deixar um lugar melhor do que quando o encontraste. Seja um espaço físico, seja um espaço mais abstrato, não é? Mas agora falando também no espaço físico, essa filosofia também se aplica em permacultura. E traz as coisas à escala humana. Porque quando estamos a falar dos grandes problemas da sociedade, todos nós sentimos que estamos presos, não temos a liberdade, né? Somos impotentes perante grandes problemas, fome mundial, a pandemia, guerras, conflito, todas essas coisas, aquecimento global, alterações climáticas, são demasiado megalómanos para uma pessoa pensar eu consigo resolver isto sozinho, não é? É demasiado megalómano pensar que conseguimos fazer isso, mas quando conseguimos trazer isto à pequena escala, à escala humana, à escala de um campo de futebol, começamos então a sentir, para lá, não, mas eu tenho agência, eu consigo, não é? E dá-nos um senso de liberdade, dá-nos um sentido de poder, sentimos empoderados para fazer a diferença. Porque volta a trazer as coisas a uma escala humana em que nós podemos intervir e em que conseguimos ver e medir o impacto que nós temos, seja ele positivo ou negativo. Então uma pessoa estando conscientes disso, consegue então fazer um rumo muito mais consciente da direção, das mudanças que quer ver no mundo, porque já o John Flotton diz isso, a maior revolução que podes fazer é estar no teu jardim. Todas as Temos grandes 15 revoluções segundos. Olha, vamos terminar em 15 segundos, mas acho que foi uma excelente forma de terminar esse legado, que é que deixamos para as gerações futuras. Imensa gratidão. Acho que temos aqui só um comentário, mas é de até já, vai mesmo